delas, precisamos reforçar o óbvio. Não existirá equidade de gênero sem suporte aos diversos tipos de maternidade. ONG Fink Eva. Como vivem as mães brasileiras? Ser mãe poderia ser glamuroso se a maternidade fosse exercida, não só pela mãe, mas também pelo pai e pelo Estado. Não sou eu quem estou afirmando, mas mostrando dados sobre a realidade das mães brasileiras. Você consegue imaginar que 37% das mães solo estão fora da força de trabalho ou desempregadas? E quando a mãe solo é negra? Segundo a pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 90% das mães solos do Brasil são negras. A jovem mãe negra solo, Maísa Vanderlei, fala sobre os desafios de ter assumido a maternidade aos 19 anos. Maísa é mãe do Isaac. Sim. Né? O Isaac tem hoje 12 anos, você teve ele com 19 anos. Foi, Isaac nasceu, eu tinha 19 anos. Muito jovem. E aí, como é que foi quando você engravidou? Já estava estudando? Estava na faculdade? Eu estava na faculdade. Foi um momento muito difícil, assim, para mim, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu tinha mudado de cidade, eu não estava em Teresina. Eu estava morando em Brasília, tinha acabado de mudar também, então era tudo muito novo, né? Saindo do ensino médio, cidade nova, eu morava muito distante, assim, da universidade, passando por vários desafios. E aí me vem essa gravidez, né? No final do ano de 2011, que foi o ano que eu mudei para lá. E aí acolhi, né? Essa experiência, não tinha muitas possibilidades, a não ser a acolher, e fui aprendendo, né? Desses 12 anos tem sido uma caminhada aí de muitos aprendizados com essa maternidade. Né? O pai assumiu. O pai assumiu. Eu era muito católica na época, a gente resolveu casar, então a gente casou, viveu um período juntos. Foi muito difícil esse período também, que eu vivi junto com o pai do Isaac. E aí, quando o Isaac tinha 3 anos e meio, aconteceu a separação, né? Que foi quando eu resolvi sair de casa e assumir essa maternidade, né? Num outro contexto, assim, não no contexto familiar, nuclear. Sua família não estava lá? Minha família não estava lá, Norma. Foi uma situação até complicada, né? Eu estou celebrando essa semana 10 anos dessa separação, porque para mim foi um momento muito importante. Eu lembro que minha mãe ia contar para as pessoas, falava, graças a Deus, a Maísa se separou, né? Porque foi muito difícil, eu muito jovem, né? Ele também um tanto jovem, assim, mas muito irresponsável. E aí foi um casamento complicado, então quando eu me separei foi uma libertação, assim, e eu, graças a Deus, tenho uma rede de suporte, né? Que é a minha família, os meus pais, e eles chegaram aí para Brasília, para me ajudar a sair de casa, porque eu tinha medo do que podia acontecer quando eu informasse, né, dessa minha decisão da separação, né? Então, os meus pais foram e aí a gente conseguiu sair de casa bem e estamos seguindo, assim, né? Que é muito importante essa rede de apoio, porque quando você assume o seu filho sozinha, e principalmente numa outra cidade que a família não está, é muito importante. E saindo de um relacionamento difícil, Sim. né? Que você considera abusivo. Considero abusivo. Eu precisei entrar com pedido de medida protetiva, inclusive, depois da separação, para me sentir segura. E foi um relacionamento também que me provocou muitas questões emocionais, então eu saí muito debilitada assim, emocionalmente, mentalmente, precisando de cuidados, né, com a depressão, com questões relacionadas à ideação suicida. Então foi uma situação que me trouxe muitos transtornos e trouxe para o Isaac também, porque eu comecei a ser violentada ainda grávida. Então, o Isaac teve essa experiência desde a gestação de conviver com uma mãe que estava ali o tempo todo
com nível de estresse muito alto, com medo, né, de não saber como é que ia ser, como é que a pessoa ia chegar em casa, como é que ia ser aquela semana, né, e aí os ciclos de violência sempre acontecendo, né, eu vi muito claramente na minha vida esses ciclos de violência, né, de ter a briga e depois ter a lua de mel e aí 1001 promessas de melhora e não melhorava, né, cada briga era só pior, só piorando, só piorando. E assim, se passaram 3 anos e meio. E ele assistia, o Isaac. E o Isaac sempre. Infelizmente, o Isaac estava presente. Muitas vezes. Isso reflete muito, né? Muito. No comportamento no da comportamento criança. dele. Quando eu saí, eu também procurei ajuda psicológica para ele, né? Na época, a psicóloga disse que assim, estava tudo bem, eu estava conseguindo levar, mas aí depois teve o processo de separação também meu e dele, né? Porque como eu não estava dando conta de cuidar dele sozinha em Brasília, eu precisei recorrer aos meus pais. E meus pais estavam a 2.000 quilômetros de mim, né? E aí o Isaac veio morar em Teresina. Eu passei um ano aqui, um ano de adaptação, assim, mas aí em 2017 eu retornei para Brasília e ele ficou. Então a gente também teve esse processo de separação, né? E que a gente sente muito, né? Porque é impressionante a conexão que filhos têm com as mães, né? Assim, como que a gente se conecta e o quanto que é forte, assim, esse laço. Pois é, e quando ele veio, ele foi ser meu aluno de teatro. Ele foi meu aluno de teatro. Eu não sabia até eu ver teu sobrenome, eu digo, opa, eu acho que eu conheço. Foi muito importante para ele. Ele e o Arthur, o primo, né, participando da oficina de teatro. E ele muito irrequieto, mas o teatro consegue, né, dar uma acalmada, fazer a criança canalizar a criatividade, né, para criar. Eu adorei. Pois a tua história, ela é muito importante porque, pela pesquisa, 55% das mulheres brasileiras são mães solo. E aí, por diversas situações, né? E você está contando sua história, mas assim, é importante você ter vencido isso e eu quero que você me conte como é que você está hoje, profissionalmente. Bom, como hoje, é que tá a sua vida? Ainda estou nesse caminhar, né? Foi uma das coisas que eu decidi quando eu me vi grávida, assim, né? É que eu não ia parar. Então, eu não ia parar de estudar, eu não ia parar, mas que eu ia ter que assumir um outro ritmo, porque cuidar de uma criança me exigia bastante, né? E aí, hoje, eu formei, né? Eu consegui concluir a graduação em Brasília. Foi a primeira acesso que eu tive à universidade, né? Fui, inclusive, a primeira mulher da minha família a receber um título de curso superior da família da minha mãe. Que ótimo. E pude comemorar lá, comemorar com a minha avó, né? Minha avó é uma mulher do campo, é uma mulher considerada analfabeta e que não teve essa oportunidade, né, de estar na escola, mas conseguiu com que os filhos tivessem e eu tive essa oportunidade na UNB de me formar em gestão de políticas públicas. E aí, atualmente eu estou cursando outros 2 cursos, que são coisas que eu gosto muito, que eu acho que são muito importantes, que é o curso de agroecologia na UFP e o curso de pedagogia, na Pedagogia pela Liberdade, com esse olhar para as infâncias, né, de cidades voltadas para as crianças. E trabalho de maneira autônoma como terapeuta integrativa. Porque a terapia integrativa chegou na minha vida como um processo de autocuidado. Quando eu estava nesse processo depressivo, né? Pós-separação. Então, quando eu me separei em 2015, aí eu passei um ano, ainda em 2016 eu vim para cá. E aí aqui eu me aproximei de uma terapeuta, uma grande amiga, que é a Larissa Vasques. E aí eu fiz a formação de yoga com ela e o Gabriel. E comecei também os passos no reiki. Aí foi quando eu comecei a receber sessões de reiki. Para mim foi muito importante. E aí, em 2017, em Brasília, eu comecei a minha formação em reiki, né? Eu continuei a fazer os módulos e fiz o mestrado. E aí, lá eu comecei a atuar como terapeuta. E aí, até hoje eu estou atuando. E é uma profissão
que me permite ter uma certa flexibilidade, né, de horário, que é muito importante para a gente que é mãe e estudante, né, porque eu também estou nessa de estado. E eu continuo com acompanhamento, né, com cuidados, com uma psicóloga, que é até uma psicóloga especialista em trauma, que eu fui atrás, assim, de uma pessoa que conhecesse, porque eu não queria viver os processos de retraumatização que eu estava vivendo na clínica. E muito dentro também desses cuidados integrativos, né? Porque não é só físico, não é só tomar o remédio, né? Deixe um recado para as jovens que possam estar na situação de gravidez, sendo mãe solo. Bom, é muito delicado, né? Essa questão, porque a gente precisa cuidar das juventudes, né? Das infâncias e das juventudes. E a gente não tem um cuidado em relação à educação sexual, em relação à educação, até a própria educação física, assim, né? Entender o nosso corpo, entender os nossos hormônios. E acaba acontecendo, mesmo com a oferta de contraconceptivos, as gravidezes, né? A gravidez na adolescência. E assim, eu não gosto muito dessa coisa de dizer, porque eu superei, não, né? Cada um tem um contexto, né? Eu não sei qual é o contexto que cada um está passando, mas eu acho que uma das coisas é buscar ajuda, né? Eu acho que é abrir a boca, uma coisa que minha mãe sempre fala, mas eu acho impressionante de ti, porque eu sempre procuro ajuda, né? Isso. Procurar ajuda, e às vezes uma porta vai estar fechada, mas uma outra vai estar aberta. E eu acho que a gente está cada vez mais aberto a esse cuidado coletivo, né? Tanto das pessoas que estão gestando, como das crianças. E é provocar, né? Procurar ajuda se precisar, porque vai precisar. E as pessoas que estão ao redor também se colocarem à disposição, eu acho, né? Eu acredito que a gente, enquanto comunidade, a gente precisa estar também ativo e oferecer ajuda a essas pessoas, né? Como que elas, até para dormir, porque às vezes a criança nem dorme direito, a mãe não consegue dormir. Então, algo básico a gente não consegue, né? Que é o descanso. Muito obrigada, Maísa. Eu que agradeço, pelo convite. O Sob Outro Olhar mostra a realidade das maternidades no Brasil. São solitárias, a maioria vulneráveis e abrem mão do estudo e da profissionalização para exercê-la. É preciso que sejam criadas e executadas políticas públicas e ações sistêmicas de apoio para mudar essa realidade. Até o próximo Sob Outro Olhar.